E aí galera do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, né? Vamos reagir aqui a algumas notícias de hoje, né? E tudo que tem a ver com futebol. Bora pro vídeo. Real Madrid e Atlético disputam goleiro Raya. O Arsenal reforça com retorno de Emiliano Martínez. A disputa por Raya é real. Pode ter um derby de Madrid por ele, com o Arsenal planejando o retorno de Martínez como plano B. O Real também está de olho em Raya, assim como o Atlético de Madrid, pensando nele como alternativa caso o Thibaut Courtois continue enfrentando problemas de lesão. Jan Oblak tem sido uma peça fundamental na defesa do Atlético de Madrid por quase 10 anos, ajudando o time em várias conquistas e campanhas na Liga dos Campeões. Contudo, com 31 anos, há preocupações sobre sua durabilidade e o impacto financeiro de seu alto salário. Isso levou o clube a considerar opções mais jovens, embora Oblak tenha contrato até 2028, o Atlético quer garantir uma transição. Bom, tropa, se eu fosse o Raya, né? Eu procuraria um time mais sólido, né? Então a minha primeira escolha seria o Real Madrid, né? Porque é um time mais sólido, tem mais chance de ganhar títulos fortes, provavelmente vai dar um salário melhor, então é o que é o mais importante, então seria mais interessante ele ir para o Real Madrid. É um time muito bom também, né? Claro que ele ia ter que concorrer batalhar com o Courtois pela titularidade, mas isso não seria muito ruim, porque é muito saudável, né? Mas seria muito interessante vê-lo no Real Madrid, porque é um time com mais constância do que o Atlético de Madrid, né? Mas vai da escolha do jogador, né? Que seja tranquila, buscando um goleiro que se adapte rapidamente à pressão do clube. Enquanto isso, do outro lado de Madrid, o Real enfrenta seu próprio dilema no gol. Thibaut Courtois sofreu uma séria lesão no joelho em agosto de 23, o que o deixou fora de ação por toda a temporada. Mesmo com a expectativa de sua recuperação, a idade de Courtois e as exigências físicas do futebol de alto nível fizeram o Real considerar opções de longo prazo. Embora André Lunin, o goleiro reserva, tenha se destacado na ausência de Courtois, a busca do Real por Raya indica o desejo de ter um goleiro mais experiente para garantir segurança no gol. O interesse crescente por Raya fez com que o Arsenal começasse a se preparar para uma possível saída do jogador, apenas um ano após sua chegada ao clube. Campeão italiano, Napoli se aproxima de acerto com Kevin De Bruyne. O meia do City se despediu do clube inglês e deixa a equipe no final de junho. Kevin De Bruyne está próximo de chegar a um acordo com os napolitanos. Campeão italiano, o clube finaliza os últimos detalhes para ter o meia belga de 33 anos, como informa a Sky Sports da Itália. Ele já se despediu do City e sairá de graça ao fim da temporada 24-25. Segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, De Bruyne já fez a escolha de atuar pelo Napoli na próxima temporada. Ele encontrou uma escola em inglês para os filhos e também decidiu a casa que irá morar na cidade de Nápoles. Com o ok de Kevin De Bruyne, o Napoli finaliza os últimos detalhes do contrato. Bom, tropa, vamos falar aqui também do Kevin De Bruyne, né? Que é um jogador espetacular, né? E que já está em ciclo encerratório no Manchester City, né, cara? E ele é um ídolo no clube, né? Ele trouxe uma Champions, né? E também trouxe, se eu não me engano, foi 2 ou foi 3 Premier League, né, pro clube. Então ele é um cara sensacional, né, que jogou pelo clube e que se dedicou ao clube bastante, né. Então ele é um cara muito bom de bola, né, que vai pro Napoli por causa da idade, né, porque o Manchester City prioriza bastante jogadores mais novos, né. Por isso que ele tá meio que saindo do clube, né, por causa da idade. Porque a Premier League é um pouco mais competitiva e ele não está tão naquele auge. Por isso que ele está de ida para o Napoli, né? Mas boa sorte para ele lá também no Napoli, né? Porque vai ser uma grande vitória também para o Napoli, que vai ter um jogador impressionante no seu elenco, né? E que vai provavelmente ganhar títulos pelo Napoli, né? Mas vamos ver o que vai acontecer aí, né? Para assinar de vez com o meia, o jogador já atuou na Bélgica, na Alemanha e na Inglaterra e faria a primeira passagem pelo futebol italiano. O Napoli conquistou o título nacional nesta sexta-feira. Kevin De Bruyne teve noite de rei nessa terça, antes, durante e depois da vitória por 3-1 sobre o Bournemouth, que marcou seu último jogo como atleta do Manchester City no Etihad Stadium. Após o apito final, recebeu mais homenagens e o clube anunciou que ele terá sua imagem retratada no estátua especial. Xavi Hernández se torna o favorito para assumir a equipe do Al Hilal da Arábia Saudita. O clube pode anunciá-lo como seu novo treinador.
Após uma grande revolta, a diretoria do Barcelona na temporada passada havia optado por voltar atrás na renovação de contrato de Xavi e decidiu por dispensá-lo. Nos últimos meses, algumas equipes fizeram contatos para tentar a contratação, mas acabaram não tendo sucesso. Ele está aberto a assumir um novo projeto. Tropa, vamos falar aqui um pouquinho do Xavi também, né? Que provavelmente ele vai ser treinador do Al Hilal, né? O que eu queria falar um pouquinho também é que, cara, eu não confio muito no treinamento que o Xavi dá para algum time, né? Ele avassalou o Barcelona, que não estava tão bem também, né? Ele fez muitas coisas ruins com o time, acabou com a confiança do Rafinha, que era um jogador que já tinha mostrado um potencial top, né? E só foi ele sair do time, o time, ó, decolou para cima. Então, eu não confio tanto assim no treinamento dele, né? E provavelmente, se vacilar bastante, vai acontecer a mesma coisa com o Al Hilal, né? Então, vamos ficar de olho aí pra gente ver o que vai acontecer, né? Se mostra esperançoso que isso venha a ocorrer a partir do próximo mês de julho. Dentre os grandes interessados na contratação está o Al Ahly da Arábia Saudita. Os dirigentes do time saudita fizeram os primeiros contatos para saber a disposição do comandante para assumir o comando do seu time. O jornalista Santi Auna reporta que a diretoria do Al Ahly fez contatos pela contratação de Xavi Hernández. A equipe pretende fazer mudanças em seu comando para o próximo ano e vê com bons olhos a chegada do técnico espanhol. O comando do gigante saudita está nas mãos de Matías Jaisli, que apesar de vencer a última Champions, ainda tem futuro indefinido. A imprensa local revela interesse do alemão em retornar na Europa e espera conseguir um cargo na próxima temporada. Bayer Leverkusen acerta a contratação de Erik ten Hag para substituir Xabi Alonso. A equipe prepara o anúncio do técnico para os próximos dias. A diretoria do Leverkusen iniciou uma saga grande para anunciar a chegada de um novo técnico para o seu elenco. O time anunciou a saída de Xabi na última semana, após ter o espanhol durante os melhores anos da sua história. Recentemente, o nome do holandês Erik ten Hag passou a ganhar força na equipe, apesar da reprovação de alguns torcedores. A diretoria acredita que ele é um nome interessante e dava certo favoritismo para o comandante holandês. Outro treinador também que não é um bom treinador, né, na minha opinião, é o Ten Hag, né, que ele já deixou bem claro que o futebol dele é bem antigão, então não é tão moderno igual nós conhecemos hoje, né? E, cara, isso deixa muito a desejar, né? Por quê? Porque o futebol hoje é mais jogado, tem mais dribles e tudo mais. E, cara, ele deixou um cara no banco que tá amassando hoje em dia, que é o Antony, né? E provou o quão antiquado ele é. Então, eu acredito que no Bayer Leverkusen não vai ser diferente, né? Provavelmente, se vacilar, ele vai acabar com o time também. Então, eu não colocaria um treinador desse, né, muito antiquado, para treinar uma equipe que é revolucionária, né? Então, eu não confio muito no treinamento dele também. Dando fim aos rumores, o time acertou nesse fim de semana a contratação do técnico de forma definitiva. Ele assumirá as funções nos próximos dias e preparará o elenco para a disputa da próxima temporada europeia. O jornalista Fabrizio Romano confirma que a equipe do Bayer Leverkusen acertou a contratação do técnico Erik ten Hag para o seu comando. O treinador será anunciado em breve como novo comandante para as próximas temporadas. As negociações entre as partes ocorriam há algumas semanas e acabaram sendo concluídas nesse fim de semana. O técnico holandês não dificultou as tratativas e se mostrava muito empolgado em assumir o time rubro-negro nesse ano de 2025. O Ten Hag tem como seus principais trabalhos as passagens por Ajax, semifinalista da Champions League, e Manchester United, onde foi bastante criticado. Ele está sem equipe desde junho do ano passado, quando deixou os Red Devils. Ainda não há informações sobre o seu contrato, mas há uma expectativa de que ele tenha um vínculo longo com o clube. Há rumores de que o tempo contratual será válido até junho de 2028, totalizando cerca de 3 temporadas à frente da equipe. Hans Flick define futuro de Ronald Araújo no Barcelona para a próxima temporada. O Barça está no mercado, mas para buscar reforços pontuais. Vendas de atletas valiosos precisarão acontecer, uma vez que a situação financeira não é uma das melhores e o clube precisa de dinheiro. Uma das situações é de Ronald Araújo, de capitão à reserva. O uruguaio foi alvo de fortes críticas após o jogo contra a Inter de Milão na Itália, mas Ronald Araújo não deixará o Barcelona. De acordo com o Sport, o zagueiro, mesmo na reserva, está nos planos de Hans Flick e deve ficar na Catalunha na próxima temporada do futebol europeu. Bom, tropa, esse é o final do vídeo, né? Se você não é inscrito, já se inscreve, né? E se você gostou do vídeo, deixe seu like, que é muito importante, né? E comenta bastante pra gente saber a sua opinião. Até
Até o próximo vídeo.